Olá, sejam bem-vindos ao curso Crescimento Interior. Esse é o módulo 1. Estamos caminhando para o término do módulo 1. E agora nós temos aula bônus, né? Nós tivemos uma aula bônus de perdão e vamos continuar, então, aprofundando nesse assunto que tem tanta coisa para ser destrinchado e nós aprendermos, e vamos aí aprofundar hoje um pouquinho no perdão a si mesmo, no auto-perdão. Esse perdão que é a primeira etapa aí do nosso crescimento, né? Tá ali no primeiro grau de evolução. Para iniciar a nossa aula, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem é o sujeito dessa frase? Quem dá misericórdia? É Deus. Deus é misericordioso. Divina é a misericórdia. Só que eu torno isso tão distante da minha realidade, né? Alguém já ouviu falar João é misericordioso? Ah, Maria é misericordiosa. A gente não usa essa expressão porque o ser humano tende à crueldade, ele tende a ser cruel. Então, o que eu tenho aí nessa frase, né? Perdoando, obterá o perdão. Dou clemência, receberei clemência. Dou graça, receberei graça. Tenho compaixão, receberei compaixão. Então, eu torno a misericórdia algo imaginário, algo distante. Ela não é nem um sentimento, nem só uma palavra, nem ela é uma ação. Misericórdia é uma ação. Ela é uma boa obra, uma boa ação. O que nos traz aí? Vamos ler juntos o slide do Evangelho segundo o Espiritismo. O que o apóstolo Paulo nos traz, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Isso nós vimos lá na outra aula, né? Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência, de clemência. É autoexplicativo. É um norteador o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, quando diz amar os inimigos, ele não diz que é fácil. Ele sabia do teor da dificuldade, mas ele alerta o caminho para nós seguirmos. Ele sabia que amar os inimigos é difícil, mas é o caminho. Antes ser o ofendido do que ser o ofensor. Entretanto, apesar ali de ser bem autoexplicativo, de nós termos muita coisa hoje falando do perdão e ajudando e o caminho, Jesus trazer todas aquelas passagens que nós vimos, né? Apesar de compreendermos a verdade desta afirmação, por que temos então dificuldade para perdoar? Por quê?
Primeiramente, porque somos seres imperfeitos e ainda estamos em evolução. E só nos colocamos no lugar do outro no momento, a partir do momento em que a dor aparece em nós mesmos. Se não sentimos aquela dor, não nos compadecemos. Nós somos ainda bastante atrasados nessa questão. Outra situação que nós temos sempre que pensar no perdão, né? Porque quando eu falo perdão, eu já lembro de alguma coisa que alguém fez de ruim. Automaticamente, eu tenho que perdoar fulano. Mas eu não me enxergo, eu não olho o que eu fiz, não olho o que a minha necessidade de auto-perdão, né? Eu tenho sempre, quando pensar em perdão, eu pensar na minha pessoa e no próximo. Eu sempre tenho que pegar o ensinamento do perdão e refletir no meu eu e refletir no próximo. O próximo, eu tenho que ter uma compreensão aí um pouco mais ampla do entendimento e do grau de evolução do meu próximo. Se Deus não para de criar incessantemente, tudo evolui na natureza, tudo evolui para o melhor. E Deus cria incessantemente. Então, eu tenho seres encarnados aqui com experiência de milênios de encarnações, tenho seres mais brutos, recém-chegados aí na caminhada frente à evolução, ainda no ostracismo da ignorância. Eu tenho que compreender que nós estamos em meio à diversidade dos espíritos à nossa volta, de como nós nos colocamos nesse planeta, para eu conseguir entender que o perdão é uma necessidade, é até uma lei natural da existência, se eu consigo entender os graus de evolução, né? Aquele espírito está classificado como? A classificação tem lá no livro dos espíritos. Como que ele está classificado? Qual é o entendimento dele? Às vezes, o mal para ele é o único entendimento desse espírito. E ainda, em razão de nós possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático, né? Perdoar é ser indiferente, é uma inércia, né? Com os erros, e até mesmo acha que perdoar é aceitar de forma passiva tudo que os outros te fazem. Nós acabamos aceitando as manipulações, os vitimismos, deixa passar, né, os desrespeitos, as agressões, as afrontas, né? Não é isso. Eu tenho que avaliar a situação como um todo. Talvez você, naquela circunstância, naquele dia, naquele fato, naquela hora, faria pior do que o seu inimigo te fez, se fosse você. Então, eu tenho aí que avaliar a situação como um todo, porque às vezes eu fui traído, decido reatar, decido perdoar. Só que a partir daí, ou eu coloco uma pedra e reconstruo um relacionamento, ou eu vou fazer um inferno da vida daquela pessoa por conta do ciúme, por conta do apego e todo o drama que envolve uma traição. E aí eu realmente não perdoei. Se eu sigo por esse caminho, eu não perdoei. Eu quis ter posse, eu quis
ter os ganhos da relação, seja materiais, seja qual for o ganho que aquela relação destrutiva me traz, mas eu tenho um ganho. E me coloco na posição de vítima, não perdoo, não rompo o ciclo, não dou um passo na minha vida, aquilo me fica estagnado e sufocando. Então, para eu entender o perdão em si, eu tenho que avaliar toda a situação que eu estou inserido, para verificar se eu não estou naquele tipo de situação porque me é confortável também. O que significa, então, essa palavra perdão, né? Perdoar. O prefixo per significa ao todo, total. E doar é dar. Então, é doar totalmente. Um esforço para amar um pouco mais. Veja só. É eu me doar totalmente. É isso que é perdoar. É a remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa, indulto. É o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia a exigi-lo. Perdão. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Veja como é amplo o significado. Só que tudo leva ao amar um pouco mais. Amar até mesmo aquilo que foi feito. Alguma hora, o agressor e a vítima vão se entender nessa jornada. Só que o perdão vai cortar as arestas, vai cortar aí as algemas, esse ciclo vicioso que envolve o seu processo mental de vingança, de adoecimento. Um dos mais belos gestos que podemos praticar é o perdão. Ele pode ser expresso ou podemos mantê-lo em nosso íntimo. Veja só, não preciso. Às vezes a pessoa quer perdoar e aí vai na cara da outra pessoa, né? Eu te perdoo, pode fazer o que você quiser que eu te perdoo, né? Não é isso, né? Eu não preciso expressar, às vezes, que eu perdoo. Eu posso fazer isso do meu íntimo. Às vezes, a pessoa que estamos perdoando está aí no slide. Nem precisa saber que o estamos fazendo. Às vezes, você não consegue lidar com aquela pessoa. São situações pequenas, de melindre, mas aquilo te incomoda, né? A pessoa nem sabe. Em muitos casos, olha o que está escrito aí. Quem nos ofende muitas vezes nem percebem que o fez e não está preocupado com a nossa atitude. Então, você pode praticar o perdão do seu íntimo através também da oração e da boa vibração para aquela pessoa. Porque quando você faz a oração direcionando a José Rodrigues dos Santos, né? Vamos pôr, pedindo perdão e dando perdão. Quando aquela pessoa ela aparece perturbada perto de você, aparece querendo briga, você já está imantado na paz, na oração, centralizado para não entrar na vibração dela. E fazer uma pergunta aí para vocês. Por que ofendemos quem amamos? Por que ofendemos quem amamos? Você pode ter briga aí com o desconhecido, cuidado, né? A atualidade aí nos mostra que às vezes um grito, uma fechada no trânsito, qualquer coisa hoje o outro pode
tirar uma arma e tirar a sua vida. Eu não posso ser fonte, início dessa agressão, né? Não é partir de mim esse comportamento selvagem, né? Infelizmente, por que ofendemos quem amamos? Infelizmente, com o desenvolvimento da intimidade, tendemos a ver o outro como nossa posse. Então, o desconhecido, né? É até mais difícil você ter esses tipos de situação, mas no lar é muito mais corriqueiro e a necessidade do perdão se dá seu para com todos. Embaixo do mesmo lar, pode ser que uns mais, outros menos, outros releve e nem entre na sua lista, mas todos que estão ali vão precisar dessa situação de perdão. Sem perceber, passamos a agir como donos do outro. A qualquer contrariedade, qualquer ação do outro diferente da nossa expectativa, instala-se a guerra no lar. A ofensa através de palavras e até agressões. O exercício do perdão a si e ao outro só existe em razão de conservarmos em nós mágoas. É um ciclo dentro do lar. Fala torto, age errado, gera mágoa e responde e volta. É um ciclo. Alguém precisa romper este ciclo, parar de dar continuidade às ofensas, silenciar a ofensa. É bem aquilo quando um não quer, dois não brigam. Alguém tem que ter o amadurecimento de enxergar a circunstância do lar que nasceu e o que pode fazer para auxiliar as pessoas que estão ali com você. Sentimentos ruins acumulados podem causar problemas, tanto físicos quanto mentais, em quem os carrega. E é por isso que é muito necessário discutir sobre a importância que o perdão tem em nossas vidas. Perdoar é muito importante, porque nos livra da raiva, do rancor, da tristeza, de sentimentos desagradáveis. Quem não consegue perdoar acaba entrando em depressão. Pode ver que anda com a cabeça baixa, com o olhar parado, pensando naquela circunstância, não consegue sorrir, não consegue ser feliz, caminhar e pior, não consegue fazer os outros felizes, fica paralisado, remoendo aquela situação. Ao realizar o ato de perdoar, tem-se uma oportunidade de se libertar das amarras que trazem peso negativo para as nossas vidas. É um símbolo de inteligência emocional e, em muitos momentos, de amadurecimento pessoal. Se você conseguiu superar essa situação, você está amadurecendo. Se a pessoa lhe ofende e você cala e sai de perto, prossegue, volta, pode ser na hora, pode ser dias depois, meses, mas faz o bem, tenta de novo a situação, você está amadurecendo, você tem sinais de reforma íntima, que é o silêncio às ofensas. E o seu comportamento vai refletir naquela pessoa, porque não vai vir o revide. Eu não vou ter o ping-pong, né?
O bate, volta, bate, 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 né? A pessoa joga, não volta, joga, não volta, joga, não volta. Avalia a situação, veja o que foi dito. Às vezes eu tenho que me libertar daquele complexo, né? Eu tenho que me libertar daquela situação, não ficar ali piorando ao ponto de perder o respeito, de palavras de baixo calão, de agressividade física, de muita bebida, e seja qual for aí a situação. Mágoa. O que é a palavra mágoa? É ressentimento, impureza, mácula, mancha, desgosto, pesar, tristeza. Mancha, veja só, né? Que o significado de mágoa é a mancha, né? Eu tenho uma mancha, eu tenho tristeza, eu carrego mágoa. Olha o que está aí no nosso slide. A mágoa corrói. É sentimento que de momento em momento nos vem à mente e ocupa o nosso raciocínio, nos reportando a uma energia pesada passada, fazendo a gente reviver novamente o fato perturbante. Então, a mágoa, ela pode ser sempre revivida quantas vezes você quiser. Ela tem um agravante ali, porque quando você passou aquela situação na sua infância, tendo consciência ou não, aquela situação na sua adolescência, aquela situação na sua família, na questão conjugal, enfim, aquela situação de desavença que te traz mágoa, isso fica gravado na sua memória. Você nem lembra, tem flashes do episódio, mas quando você conta aquela situação, a sua memória afetiva traz aquilo de ruim que você viveu naquele dia, porque ficou gravado em você, como te fizeram você se sentir naquela circunstância. Eu me senti humilhada, eu me senti, enfim, eu tive ódio, eu tive raiva, como fez aquilo comigo, aonde se viu, acabou com a minha vida, estragou todos os meus planos, passou a perna, não sei a situação, né? Você conta hoje a situação em 2022 para uma pessoa, mas você volta e revive aquilo de 10, 20 anos atrás, como se tivesse acontecido hoje de manhã. É uma avalanche tão grande de sentimentos daquela situação que já passou, que parece que o ódio e o que te fizeram foi agora, há 2 segundos atrás. E às vezes a pessoa te conta aquilo e você tem até que perguntar, mas quando foi isso? Ah, foi há 30 anos. Eu não era nem casada ainda, meus filhos não tinham nem nascido ainda. Ou seja, você pode ficar preso aí nessa energia pesada do passado. Quantas vezes voltando a isso e remargurando e remoendo e revivendo, quantas vezes você quiser. A falta do perdão somatiza principalmente a mágoa. E isso, com o passar dos anos, chega a se manifestar como doenças, ou até mesmo dores sem alterações aí fisiológicas. Eu tenho a dor inexplicável, carrego assim uma dor, uma mágoa, aquela pessoa, né? Inexplicável, carregando aquilo contra a mãe que já passou 80 anos, já faleceu, já não está mais aqui, mas não conseguiu trabalhar
e resgatar isso na hora e na oportunidade divina em que estavam juntos. Uma das partes tem que cessar. Junto de mágoa, né? Porque aqui eu falo perdão eu, perdão próximo. Eu também posso sentir o remorso. Veja só o que é aí. Inquietação, abatimento da consciência, que percebe ter cometido uma falta, um erro, arrependimento, remordimento, né? Remorso que eu tenho daquela situação é porque geralmente quando aconteceu algo de errado, não tem um que está todo certo. Alguma coisa ali pode te levar ao remorso, sim. Então, é responsabilidade sobre algo errado. Do que eu deixei de fazer, eu posso ter remorso de deixar de ter ajudado aquela pessoa que me pediu e 2 dias depois ela morreu. Eu posso ter remorso do que eu deixei de fazer ou do que eu fiz que me leva à culpa. É o remorso da minha culpa, é algo intrínseco, é seu, você carrega na sua alma e cabe você a se libertar. Nós temos esse slide aí por quê? Porque a ciência e a doutrina reafirmam, esclarecem e alertam o perdão efetivamente liberta, aumentando a resistência física e soltando as amarras da alma. Aprender a perdoar pode ajudá-lo a melhorar sua saúde mental e emocional, porque leva a superar os sentimentos do passado, a se tornar capaz de melhorar seu futuro, desencadear em seu organismo ondas de positividade, equilíbrio e saúde. Então, olha aí o nosso slide. A atitude de perdoar melhora o seu bem-estar psicológico e físico. O perdão está relacionado à diminuição da frequência cardíaca. Quando eu fico nervoso perto daquela pessoa, eu tenho taquicardia. Redução, então, da pressão arterial. Alívio do meu estresse. Reduz a minha fadiga. Eu estou esgotada de viver essa situação. Eu não quero ir mais para minha casa. Eu não quero mais voltar para o meu lar. Eu não quero mais ver aquela pessoa, né? A fadiga. Melhorar a qualidade do sono. Eu fico ali ruminando, né? Como que eu vou prejudicar aquela pessoa? Eu devia ter falado isso, eu devia ter feito isso, eu devia ter ido para cima dela, eu vou falar amanhã, eu vou. Então, você não tem a qualidade de sono, aquilo te consome. A minha respiração melhora, a minha memória melhora, o meu humor muda quando eu me liberto, o meu equilíbrio hormonal. Em termos psicológicos, o perdão elimina a experiência negativa do estresse e do conflito interno e, ao mesmo tempo, ajuda a restaurar sentimentos, comportamentos e pensamentos positivos. Quando eu cometo uma falta leve, média ou grave, elas ficam gravadas no nosso perispírito e até mesmo no meu DNA, que possui um mecanismo secreto aí de reparação que obrigatoriamente nós teremos de realizar, não para satisfazer o desejo dos outros, mas o da própria consciência imortal. O perispírito, ele funciona então como um gravador de tudo isso que você está vivendo, está gravando no seu perispírito a ponto de afetar as suas condições fisiológicas. Então, ele é um gravador, ele fica registrando toda a nossa vida terrena. Ele é uma espécie de molde do corpo físico para uma próxima reencarnação também.
Então, isso vai ficar gravado, aquela mancha negra de mágoa, de ódio, aquilo que te consome. Outra coisa que eu tenho aí é o sistema límbico, ele está diretamente ligado ao estímulo sensorial do ambiente, né? Então, o ambiente aonde o indivíduo se encontra quando recebe um estímulo, se eu estou aqui orando ou estou aqui brigando, xingando, é o estímulo, né? Isso se processa através do hipotálamo, ele envia os estímulos que você recebeu do ambiente, processou para todos os órgãos do seu corpo, regulando o controle hormonal, buscando aí como é que vai fazer para manter o equilíbrio do organismo. Então, veja que o perdão não é só para o outro, né? O perdão não é só para desculpar o próximo. Ele tem a ver com o próximo. Olha o impacto que eu tenho na minha vida. Olha o impacto que eu tenho de um ambiente conflituoso, de raiva, de ódio, de discórdia. Eu tenho impacto em todos os órgãos do meu corpo. Eu começo a criar doenças provadas cientificamente da somatização do nervoso que eu passo com aquela situação constantemente. A importância da paz no ambiente que eu estou inserido. Olha a importância de eu ter um lar no Evangelho, um lar que segue o ensinamento de Jesus, que consegue sentar numa mesa, orar e agradecer o alimento daquele dia, a semana, o trabalho. Veja só a importância disso. Então, o perdão, ele não tem a ver com o outro só, ele tem a ver com o outro e com você. É muito comum nós termos a mania de nos prendermos às partes negativas de nossos atos. E isso faz com que a gente acumule culpa dentro de nós. Mais uma somatória para o que a gente está vivendo. Culpa, remorso, mágoa, culpa. Mas você tem que entender que nós todos somos falhos sem privilégio e estamos sempre sujeitos a errar. Eu erro igual ou menor ou pior que o outro, mas eu erro também. Agora, se você não consegue entender a importância do perdão a si mesmo, como poderá estender isso a outras pessoas? Tem gente que deve estar se pensando, né? Mas eu vou perdoar o quê? Por que eu tenho que me perdoar? Perdoar o que eu tenho que fazer, né? O que é o auto-perdão? A caridade, ela é muito difícil as pessoas chegarem a essa conclusão e entender essa somatória de fatores para a caridade. Mas a caridade, ela começa eu me amar, eu me cuidar, a minha saúde, zelar pelo corpo que Deus me deu, né? Eu tenho que, a minha religiosidade, espiritualidade, né? Ela começa, a caridade é você, primeiro. Segundo, caridade é no lar. Terceiro, todo o restante, fora do lar. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, tenho que estar bem com os meus embaixo do meu teto. Embaixo do meu teto, família está embaixo do seu teto, o restante é parente agregado. Não é assim? Embaixo do seu teto, fora do lar.
As pessoas pulam, né? Elas vão praticar a caridade só fora do lar, passa anos se anulando, não se auto-perdoa, não se autoconhece, o lar tá péssimo, briga após briga, orgulho, só cacique, né? É uma situação que não muda, ninguém reza, ninguém aprende, ninguém lê o evangelho, ninguém procura uma religião, TV, discussão. Ela pula, ela ignora essa situação, eu vou fazer para o próximo para aliviar a minha consciência. Não, a caridade, ela é aí um entrelaçado, ela é um emaranhado, né? Eu tenho que estar bem, o meu lar tem que estar bem, para eu conseguir realmente fazer uma caridade para o próximo. Perdoar a si mesmo é o primeiro passo rumo a ser alguém melhor e mais feliz. É necessário deixar de se autoflagelar e trabalhar em um processo de autocura e auto-perdão. Olha aí, tem no slide. Perdão a si mesmo é mais urgente que perdoar ao próximo. Se você não perdoar a si mesmo, como vai ter condições de perdoar a quem quer que seja? Se não reconhecer suas faltas, como conseguirá perdoar as faltas alheias? Se você não tem entendimento nem do que você faz, é ruim, prejudica o seu filho, prejudica o seu marido, prejudica sua filha, você não tem nenhum entendimento, a diferença do que é bem e do mal dentro do seu lar, você não rompe o ciclo de maldade, de ausência, de anulação, de ironias, né? Hoje a negatividade, né? A humilhação vem através de brincadeiras e ironias que machucam. Perdoe primeiro a si mesmo. Logo, urgentemente, se possível, ainda hoje, pois ninguém merece viver carregando culpas velhas de erros cometidos no passado. Se enxergue as suas arestas, enxergue as diferenças que precisam ser corrigidas, o que te traz a culpa, né? Faça as pazes com você, começa a mudar o seu padrão de pensamento e sentimento. Isso aí não é desculpismo para as nossas faltas. Eu vou me auto-perdoar e erro de novo. Não é isso. É entender o erro que devemos consertar. Você faz mal para você mesmo sem perceber. Por isso você tem que se auto-perdoar. Você faz mal para você mesmo e não percebe. Por quê que eu não percebo? Porque se você não perdoou ainda, aquela vibração ruim, aquilo que você está preso, faz mal para você. Se você errou e não tem nem consciência de que você erra, que você está preso no seu ego, no seu orgulho, na sua vaidade, é tão grande aquilo, você não chegou nem ao arrependimento, logo aquilo volta para você. Então, você faz mal para você sem perceber que está fazendo. É aí que entra o auto-perdão. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo para ter o auto-perdão. Não adianta eu achar que eu sou melhor, que eu sou bonzinho. Todos somos imperfeitos, senão você não estava encarnado. Todos somos imperfeitos, sempre teremos altos e baixos nesta existência de provas e expiações que vamos vencer ou vamos sucumbir. Quando aceitarmos a nossa limitação, nós somos limitados, nós temos uma limitação humana e reconhecemos em nós a sombra. Eu tenho que reconhecer que eu erro, eu tenho que reconhecer que naquele momento eu ultrapassei o limite. Eu falei mesmo palavras de baixo calão, eu fui para cima com violência, eu fiz errado. Eu não consigo perdoar e eu quero que ela fique pior, eu quero que ela seja prejudicada, eu quero que ela não seja feliz.
Eu tenho que reconhecer a sombra dentro de mim. Por uma lei natural e divina, se eu consigo me auto-perdoar, tirar da frente do meu olho o que me fecha, o que me trava a visão, tirar a trave, eu consigo me auto-perdoar, me ligar para a natureza superior, imperecível, imortal, nada vai me constranger, não interessa se ele falou mal, se ele fez descrer, se pôs 10, 20 contra, interessa é a minha atitude, a minha consciência frente a Deus, e os meus atos nunca foram de revide, nunca foram de ofensa. A minha mágoa eu sanei, curei, segui e evoluí, consegui quebrar esse ciclo. Pensem na importância de perdoar a si mesmo, mas para isso precisa de honestidade. Você precisa ser honesto, olhar no espelho e falar assim: ó, Maria, realmente você é grossa. Ó, Maria, realmente você precisa ajeitar essa condição. Você tem que ser honesto com você mesmo. É comum termos a mania de nos prendermos às partes negativas de nossos atos, e isso faz com que acumulemos culpa dentro de nós. Mas é preciso entender que somos todos falhos e estamos sempre sujeitos a errar. Todos. Perdoar a si mesmo é o primeiro passo rumo a ser alguém melhor e mais feliz. Deixa de se autoflagelar. Trabalha no processo de autocura e perdão. Se o que cometemos tem reparação, seu filho está vivo, seu pai está vivo, sua avó está viva, seu amigo está vivo. Tem reparação? Reparação, o que é que a gente aprendeu? Fazer o bem para o mal. Ou façamos. Mas se não tem reparação, meu pai faleceu, eu me senti culpado, eu não consegui reparar isso enquanto em vida, eu tenho remorso dessa situação, né? Deixemos que os próprios desígnios de Deus se encarregue de providenciar o resgate no momento princípio, mas se autocure, se perdoe. A culpa leva à autodestruição. Eu estabeleço uma tela mental de autodestruição, de resistência, que me leva a reviver o erro praticado. Muitas vezes eu não consigo aceitar aquilo como erro. Eu escondo de todo mundo. Veja que ética é eu fazer aquilo com pessoas olhando ou sem ninguém olhando. Eu posso até cometer o erro escondido, mas eu não vou enganar a minha tela mental. Eu não vou fugir dos olhos de Deus. Eu posso enganar as pessoas à minha volta. Mas eu vou ter que caminhar e trabalhar a autocura e o perdão. Culpa. Joana de Ângeles, está aí embaixo o livro para quem quiser consultar. Aponta que duas podem ser as causas psicológicas da culpa. Passado espiritual. Consciência de ser responsável por males praticados a outros. Eu posso ter um passado espiritual. 2. A infância, em decorrência da educação que lhe foi dada. A culpa pode vir da infância. E ela classifica a culpa aí com 2 nomes. Tormentosa, se dá quando o ato equivocado não é digerido adequadamente e o indivíduo mantém o desejo de ficar aprisionado até a total extinção do mal praticado. Vive tormento, é o que a palavra fala. Culpa tormentosa. Eu fico ali
atormentado com aquela situação, me autoflagelando. Culpa lúcida é caracterizada pela evitação da autojustificação ou transferência de responsabilidade. Não fico me justificando o tempo inteiro, nem fico falando que foi o outro, não fui eu. Tendo o indivíduo alcançado um nível de honestidade consigo mesmo. Importante enfatizar, olha o que Joana de Ângeles diz, que toda forma de culpa leva à sensação ou necessidade de punição que se transforma em autodepreciação e autopunição. Se você tem culpa, você tem autodepreciação e autopunição. Pode ser a tormentosa, que é pior, ou a lúcida, que é uma culpa honesta. Eu preciso fazer aí cultivar um processo de ação responsável, né? É um autoexame consciente de si mesmo, que me leva ao auto-perdão. Eu classifico aí com honestidade os meus acertos, os meus erros, e ao invés de eu entrar em julgamento gerador de remorso, que é ineficaz, eu tenho uma atitude responsável. Eu percebo que cometi o ato e vou reparar. Não tem uma outra situação. Se você não reparar agora, vai reparar lá na frente. O espírito Nice da Silveira sugere etapas para a superação da culpa, a consequente auto-perdão. Admita suas falhas, reconhecendo seus erros, você não fica sob o controle da culpa. Honestidade, admite que você errou, enxerga que você é imperfeito, precisa se autocurar. Assuma a responsabilidade. De novo, fugir e envergonhar-se acentua o sentimento de culpa. Repare os danos. Sempre que há erro, alguém sai prejudicado. Alguém saiu prejudicado da situação. Sana os danos. Assim poderá reverter a situação. Auto-perdoe-se. O perdão a si mesmo traz renovação íntima e equilíbrio. O que é, então, esse auto-perdão, né? Ele significa dar-se oportunidades de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. É eu acreditar que eu posso ser feliz. É eu deixar a luz entrar. Mas não é algo imaginativo, né? Oh, vem auto-perdão, né? Não é isso. Mas uma ação consciente que requer responsabilidade, arrependimento, muita autoanálise, aprendizado. Você tem que aprender com a situação, tem que aprender com a imperfeição. E reparação, buscando praticar ações amorosas diante da vida que vão substituir o desamor, porque tudo caminha para o amor. É um desamor, substitua o ódio, desamor, tudo caminha para o amor. É uma opção sua carregar o fardo pesado da culpa, não perdoar os outros, carregar o fardo pesado do ressentimento, da mágoa, do ódio, até que lá na frente a sua vida se torna insuportável e alguém tem que ceder e evoluir, ou então haverá um agravamento da situação sua e do próximo. Vai precisar refazer o caminho através do auto-perdão. Algum momento na sua evolução
Você tem que chegar nesse esclarecimento, nessa conclusão. É fácil? Não é fácil, né? Tem situações que nós temos que perdoar, né? Situações que as pessoas contam, compartilham aquela situação, mas o auto-perdão, ele é benevolência, bondade para conosco mesmo. O auto-perdão é você se ajudar. Só pode perdoar quem sabe amar. Veja que é o caminho. Você tem que passar pelo auto-perdão. Por mais que o que te fizeram, te deixaram sangrando, te deixaram na cama, te abandonaram na infância, te largaram na rua, todas as atrocidades que a televisão mostra, por mais que o que te fizeram seja difícil, o perdão é a libertação sua, independente se o outro se arrependeu ou pediu perdão, não, mas é a sua libertação das amarras para seguir a vida, para conseguir. O auto-perdão é a bondade consigo mesmo. Você é capaz de fazer o bem para você, o auto-perdão para você, a bondade para você. Você tem que se amar. Você tem que caminhar para isso, você tem que se libertar disso. Veja só o que Emmanuel traz aí no slide. Quando é difícil, né? Porque é difícil, não é fácil. E quando sentir que está no limite de suas forças, lembre-se da palavra carinhosa de Emmanuel, que psicografou através do médium Chico Xavier. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia da alma, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Chama pelo Pai. Pede para que ele te ajude a caminhar sem o ódio no coração, sem a vingança, sem a tristeza, sem a mágoa. Pede, ele te atenderá pelo nome de Deus. Perdoemos sempre, isso será melhor para nós e enaltecedor aos olhos de Deus. Perdoemos o presente, perdoemos a nossa infância, o passado, toda situação familiar que todos nós temos, nenhum é especial e nasceu em berço de ouro. Todos passaram algum tipo de trauma na infância, maior ou menor. E vamos caminhar agora. O exercício dessa aula não é escrito, ele é um exercício para vocês escutarem, tá? Não vai ter nada anexado escrito ali na aula de hoje. No campo de atividades, nós colocaremos para vocês uma das nossas viagens de autocura da nossa playlist do YouTube. E ela se chama Evoluindo Sua Criança Interior. Vai num cantinho, coloca o fone de ouvido, se não tem, fecha a porta, faz num momento de silêncio, de calmaria do seu lar e aproveita para se autoconhecer nessa viagem da sua criança interior. Faça uma boa viagem. Repita o que vocês vão escutar quantas vezes vocês precisarem. Obrigada a todos e até a nossa próxima aula.